de coração, série Religiões, capítulo 17. Religiões cristãs. Hoje vamos verificar Espiritismo, parte 1. As fontes foram Google, Wikipédia, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, edição FESP, 1972, Reencarnação, o elo perdido do cristianismo, de Elizabeth Yeren Prophet, Nova Era, 1997. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica e uma religião, com aspecto científico. Funciona como uma filosofia por abordar questões existenciais, como origem, propósito e destino, e como religião, por basear-se em crenças fundamentais, como a imortalidade da alma, reencarnação, existência de Deus, embora se diferencie das religiões tradicionais por não possuir rituais, dogmas ou hierarquia, e por enfatizar a compreensão e a experimentação, em vez de fé cega. Por fim, o aspecto científico do Espiritismo estuda a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, através da mediunidade. Histórico. As manifestações mediúnicas precursoras do Espiritismo existem desde a antiguidade e foram observadas em diversas culturas e períodos históricos. Elas não são um fenômeno exclusivo do século XIX, mas ganharam sistematização e estudo metódico com Allan Kardec. Manifestações antigas. No Antigo Testamento, há relatos de manifestações, como o episódio do rei Saul consultando a médium de Endor, no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Capítulo 7, ou melhor, capítulo 28, versículos 7 e seguintes. Na Grécia Antiga, os oráculos, como o de Delfos, onde sacerdotisas ou pitonisas entravam em transe e proferiam mensagens atribuídas aos deuses, são exemplos também antigos de mediunidade intuitiva ou de incorporação. Egito, Índia e China, culturas antigas ao redor do mundo, tinham suas próprias práticas e crenças envolvendo a comunicação com os mortos ou com entidades espirituais, como a necromancia e rituais xamânicos. Precursores do espiritismo moderno. No período imediatamente anterior à codificação de Allan Kardec, alguns indivíduos e movimentos foram cruciais. Emanuel Swedenborg, cientista e teólogo sueco do século XVIII, relatou visões detalhadas e comunicações com espíritos, descrevendo a vida no além e o mundo espiritual em suas obras. Andrew Jackson Davis, vidente e médium americano do século XIX, que em estado de transe proferiu discursos e escreveu livros sobre a natureza do universo e a comunicação espiritual, antes dos eventos das irmãs Fox. O sonambulismo magnético, práticas que envolviam o magnetismo animal desenvolvido por Franz Anton Mesmer, cujo nome gerou o termo mesmerismo. Levaram à observação de estados alterados de consciência
onde os sonâmbulos podiam prever o futuro, diagnosticar doenças e, por vezes, comunicar-se com entidades espirituais, o que fomentou as investigações psíquicas. O ponto de partida. O evento considerado o estopim do espiritualismo moderno, que chamou a atenção do professor Denisard Hippolyte Léon Rivail, um educador e pedagogo francês, nascido em Lyon em 1804 e se espalhou rapidamente, foi o caso das irmãs Fox, Margaret e Kate, em Hydesville, Nova York, em 1848. Os fenômenos de batidas, ou raps, em paredes e móveis que respondiam a perguntas com sim ou não, e as mesas girantes popularizaram a ideia de comunicação inteligente com os espíritos e deram início a uma onda de interesse e investigação na Europa e nos Estados Unidos. O professor Denisard utilizou um método científico para investigar esses fenômenos, o que resultou na codificação da doutrina espírita a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Ocorreram 3 novidades com seu advento. A primeira, a doutrina espírita, que foi apresentada como antiga em virtude de representar a eterna realidade espiritual, servindo de fundamento a todas as religiões de todos os tempos. A segunda novidade era o neologismo espiritismo. E a terceira, que representava a ressurreição do nome de um sacerdote druida desconhecido, que provinha do passado celta das Gálias, Allan Kardec, que, apesar de obscuro, suplantou o nome do ilustre pedagogo. A maneira por que o livro fora escrito era também inteiramente nova. O professor Denisard fizera as perguntas que eram respondidas pelos espíritos sob a direção do Espírito da Verdade, através da cestinha de bico, um lápis adaptado a uma cesta, em cujas bordas as médiuns, as 2 meninas, Caroline, de 16 anos, e Julie Baudin, de 14, colocavam as mãos e o lápis escrevia numa lousa. Pelo mesmo processo, o livro foi revisado pelo Espírito da Verdade através de outra menina, a senhorita Jaffé, Céline Eugène Beckett, médium e sonâmbula francesa, que elaborou diretamente com Allan Kardec na codificação do Espiritismo, principalmente na elaboração de O Livro dos Espíritos. Procurou-se depois uma disposição mais cômoda para a alternativa da lousa, e ao invés dela passou-se a usar uma prancheta. Mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Kardec refuta com argumentos lógicos os eventuais contraditores dos fenômenos, que, pela novidade, naturalmente despertou inúmeras contestações. Ruídos insólitos ou golpes e estalos em madeira e outros materiais poderiam ser causados pela dilatação das matérias ou pela eletricidade, modificada por certas circunstâncias. O movimento circular das mesas nada tinha de extraordinário, pertence à natureza. Contudo, o que não se podia explicar como causa científica eram as respostas, inicialmente combatidas para responder sim ou não, bem como, ao passar a usar letras, a composição de frases inteiras e concernentes ao assunto provocado, o que denotava uma propriedade inteligente.
Mais tarde, os espíritos que se comunicavam usavam esse meio, a psicografia, para escrever espontaneamente páginas e páginas sobre assuntos de diversas áreas do conhecimento, mais das vezes fora do alcance intelectual dos médiuns. Outros aspectos, como a manutenção da mesma caligrafia e assinatura pelo espírito comunicante, as informações que somente os familiares poderiam saber e outros detalhes, comprovavam a autenticidade do fenômeno. Outros médiuns foram posteriormente consultados e Kardec informa em obras póstumas. Foi dessa maneira que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Ele usou o método de perguntas e respostas, com médiuns comparando as mensagens recebidas para formar um conjunto de princípios, obtendo 1019 tópicos. Usou uma abordagem sistemática, pedagogo que era, comparando as mensagens para garantir a concordância e lógica, e estruturou o livro em seções que tratavam de metafísica, moral e outras áreas filosóficas, reunindo um conhecimento que ele considerava a base da doutrina. Allan Kardec passou a representar na Terra a chamada Falange do Consolador, constituída dos espíritos reveladores, sob orientação do Espírito da Verdade, que para alguns é o próprio Jesus Cristo, e que esse constituiu no guia espiritual de Allan Kardec. Contudo, alguns estudiosos diferenciam Jesus do Espírito da Verdade, argumentando que este pode ser um mensageiro do Cristo ou um coletivo de espíritos superiores que agem em seu nome. Para os espíritas, neologismo que acabou sobrepujando o outro, espiritistas, o espiritismo representa o Consolador, prometido por Jesus aos homens, baseando-se na passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.